Aleluia, 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 aleluia. Se amamos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se aperfeiçoará. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber no reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rezamos o 27º domingo do tempo comum. Nos reunimos agora para escutar e refletir a palavra do Senhor. O Senhor Jesus que nos convoca, nos chama para esse encontro com Ele por meio da Santa Missa. Ele agora fala aos nossos corações. Nós somos convidados agora a olhar o que fala o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje apresenta para nós um dos problemas que Jesus enfrentou quando já estava na cidade de Jerusalém. Primeira coisa, o Evangelho de hoje nos apresenta que os fariseus colocam Jesus à prova. Quando Jesus iniciou sua caminhada para Jerusalém, que foi exatamente a cidade onde lá Jesus foi perseguido mais severamente pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, pelo governo de Herodes e condenado pelos romanos também. Então, essa cidade de Jerusalém
é a cidade onde Jesus tem a maior prova durante a sua caminhada, a sua missão. E é lá nessa cidade onde ele conclui a sua missão. Nós estamos no mês missionário. Jesus, ele é por excelência esse grande missionário do Pai que não parou diante das perseguições. E hoje, nós encontramos Jesus sendo perseguido, colocaram Jesus à prova. Os fariseus perguntam a Jesus se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E essa pergunta, irmãos e irmãs, que os fariseus fazem, é uma pergunta que está com base na lei de Moisés, do Antigo Testamento. Então, os fariseus, como não são um povo besta, eles usam a lei para ter motivo de condenar Jesus. Olha, um dos motivos da gente pegar esse homem de Nazaré é tentar condenar ele por meio da lei. Então vamos usar a lei do nosso pai Moisés, que para os judeus não tem ninguém acima do que Moisés, porque foi a Moisés que Deus confiou as leis do Antigo Testamento, os mandamentos da lei de Deus. Então eles têm Moisés como esse homem o mais próximo de Deus, e eles pegam exatamente a lei de Moisés, e Jesus nem podia dizer que não, e nem podia dizer que sim, porque se ele disse que não, Jesus está indo contra a lei de Moisés. Se Jesus disse que sim, Jesus está indo também contra o tema da misericórdia que ele prega para as pessoas. E aí, um bom fariseu, um bom judeu, como Jesus era, os judeus normalmente eles respondem uma pergunta fazendo outra pergunta. E é interessante, meus irmãos, quando a gente olha os 4 evangelhos, que Jesus muitas das vezes dá uma resposta perguntando. Observe isso nos 4 evangelhos. Não é? Porque Jesus ele quer fazer que cada um possa pensar também, né? Jesus não quer que ninguém seja Maria vai com as outras. E aí Jesus lança a resposta como uma pergunta, né? O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Aí, essa é a primeira parte do evangelho de hoje, que é sobre o tema do matrimônio. E aí Jesus diz assim: vocês sabem por que Moisés permitiu o divórcio? Porque por causa da dureza do vosso coração. Porque tem muito homem de coração duro, meu povo. Tem muito homem machista, viu? Digo isso porque de 100%, 90% dos problemas da família é por causa do homem, não da mulher. E aí os homens têm que baixar a cabeça, ser humilde, bater no peito e dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa. Viu? Isso é um dado que até a igreja, que acompanha a vida familiar, é constatado estatisticamente que a maioria dos problemas na família é causado por causa do bendito homem. E aí o que diz para nós hoje, por causa da dureza do vosso coração, a gente precisa entender que o matrimônio, ele também é uma vocação. Viu, meu povo? Tem pessoas, homem e mulher, que acham porque homem é mulher, acha que, eu vou casar agora. Não é assim. Porque o matrimônio, ele é um chamado de Deus. Uma amiga minha disse: Frei, reze por mim porque eu vou me casar. Aí eu disse: você tem vocação para a vida matrimonial? Você tem vocação para ser mãe, para ser esposa? Mesma coisa eu perguntei para ele, né? E precisa disso, Frei? Eu pensei que esse negócio de vocação era só para ser padre e freira. Não. Todos os sacramentos da igreja é um chamado de Deus. Né? E a vocação matrimonial e a vocação sacerdotal são os 2 sacramentos que são equiparados. Eu me ordenei para o serviço do povo de Deus.
eu me ordenei para refletir o amor de Deus por meio do meu sacerdócio. O homem e a mulher que se casam na igreja, eles se casam chamado de Deus para refletir o amor de Deus na vida a dois. Por isso que o casal, ele é chamado por Deus para refletir esse grande amor de Deus na vida a dois. Os casais, se disser assim, Frei, eu amo a Deus. E como é que você ama a Deus? Ame a Deus amando sua esposa. Ame a Deus amando seu esposo. Porque nós não somos imagem e semelhança de Deus, não é assim? E tem tanto casal que bate na esposa, né? Que xinga a esposa, que trai, não é assim? Todo xingamento, toda traição, toda ofensa, toda agressão, é a Deus que você está fazendo. Precisa ter que botar o miolo para funcionar, não é assim, meu povo? E aí Jesus chama os fariseus por causa da dureza desse coração de vocês, porque vocês não pensam. E aí a primeira leitura nos faz pensar. O casal, meus irmãos, ele foi constituído por Deus exatamente para que esse serviço fosse um serviço de amor, não um serviço de desigualdade. E aí reina muitas das vezes, como eu falei, o pecado do machismo, não é? Olha, Frei, eu sou o homem da casa, aqui quem paga as contas sou eu, a mulher aqui, ó. Não, quem tem que mandar em casa aqui é o homem, né? Aí eu digo assim, você esqueceu de ler o primeiro livro da Bíblia, né? O Gênesis. E especificamente, meus irmãos, a primeira leitura tirada do livro do Gênesis de hoje, porque Deus nos apresenta que disse que era bom que o homem não estivesse só. E aí Adão olhou para toda a criação, as florestas, os vegetais, os animais, e ele não se satisfez. Não, esse tipo de criação não serve para a minha companhia. E aí Deus fez Adão, tirou do lado da costela de Adão a mulher, fez a mulher do seu lado. O que significa isso, meu povo? Por que Deus tirou do lado e não tirou do calcanhar? Não tirou de cima da cabeça? O que significa quando a gente lê no Gênesis, nesse capítulo 2, que Deus tirou do lado de Adão a mulher? É para quê mesmo? O que Deus está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer que eles têm que andar lado a lado. Ele está querendo dizer que os direitos são iguais. Do mesmo jeito que a mulher lava, passa roupa, faz comida, o homem também tem que fazer. É aleijado, é? Só se for. Não é? Do mesmo jeito. Só que a nossa sociedade, até a nossa cultura, implantou que o homem é para chegar em casa e ter a comida pronta na mesa, só isso, não é? É uma mentalidade, nós podemos dizer, errônea, porque os dois são imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes que eu trato a minha esposa ou meu esposo como escravo, eu estou escravizando Deus. Volto a lembrar, nós somos, cada um de nós, imagem e semelhança de Deus. E não é só o homem que é só imagem e semelhança, viu? Os homens. A sua esposa também é imagem e semelhança de Deus. E Jesus nos puxa mais uma vez, na nossa consciência dessa leitura bíblica, dizendo para nós assim, olha, foi por causa da dureza do vosso coração. Vocês são muito duros, vocês não sabem amar. Né? No tempo de Jesus, meus irmãos, vocês pensam que mulher podia ler e escrever? Não. No tempo de Jesus, só quem tinha direito de pedir o divórcio eram os homens. Mulher não tinha direito. Ela podia comer o pão que o diabo amassou com o esposo. Não é? Agora, outra observação que eu gostaria que vocês também entendessem. A igreja não apoia o divórcio.
Viu? O evangelho de hoje diz para nós, Jesus fala, o que Deus uniu, o homem não. Por isso, namorados e namoradas, namorem bem. O namoro é a fase do conhecimento. Assim como o sacerdote ele passa 10, 12 anos, 15 anos para ser sacerdote, o homem e a mulher devem também ter uma grande experiência de um do outro. Conhecer a família dele, a família dela, conhecer as qualidades, os defeitos dele e dela, que é para no dia do casamento, aqui em cima desse altar, diante de Deus, dizer, Senhor, eu amo este homem e esta mulher, na alegria e na tristeza, eu amo na saúde e na doença. Querem dizer, Senhor, eu amo ele tanto nas qualidades como também nos defeitos. E é nas qualidades e no defeito que nós vamos constituir e fortalecer o nosso amor. E por que, Frei, que nós temos que amar na qualidade e no defeito 8? Não é assim que Jesus não ama a gente, meu povo? Vocês acham que Jesus só quer a qualidade de vocês, é? Ele ama também cada um de nós nas nossas qualidades e nos nossos defeitos, não é não? Quem foi primeiro que casou conosco, que fez uma aliança conosco? Quem foi? Não é Jesus não? Tanto é que na missa, daqui a pouco, Jesus vai dizer assim para vocês, este é o cálice da nova e eterna. Ele fez um casamento conosco para a vida toda, meu povo. Para nunca mais, porque Ele é fiel. Ele é fiel porque Ele nos ama tanto nas qualidades como também nos nossos pecados. Ele não desiste de nos amar. Por isso que o casal que passa dificuldades no seu matrimônio, procure Jesus para curar o seu sacramento. Procure a igreja, procure o sacerdote, procure o orientador espiritual. E, se possível, procure também um bom psicólogo, que seja um psicólogo cristão e católico. Viu? Por isso que é importante nós olharmos o que Jesus fala para nós hoje. É o que também nos fala a segunda leitura que nós escutamos da carta aos Hebreus. Olha, convinha de fato que aquele por quem, para que todas as coisas existem, e desejou conduzir muitos filhos à sua glória, e levar-se ao iniciador e salvador desta consumação, por meio dos sofrimentos. Por meio dos sofrimentos. Frei, como é que nós, como casal, aprendemos a crescer no amor de Deus no nosso sacramento do matrimônio? Aí entra o segundo tema do evangelho de hoje. Ser pequeno. Aí Jesus usa a imagem da criança. Esse aqui já rodou a igreja todinha, né? Não é? Ser pequeno como a criança. Agora, por que Jesus diz que nós temos que ser pequeno? Aí a gente precisa fazer uma memória assim. Como foi que Jesus veio ao mundo? Ele veio como? Por meio de uma criança, não foi não? Aí, meu povo, vocês imaginam assim, Jesus é Deus. Esse Deus todo-poderoso, rico em misericórdia, cheio de amor, um Deus tão grandioso, que é filho de autor de tudo aquilo que tem no mundo, ele se fez pequeno, frágil, humilde, desprotegido. Quem foi que cuidou de Jesus, hein, na sua infância? Jesus, Maria, olha aí a família de novo. E o homem e a mulher devem ser como a criança, os dois frágeis, pequenos, humildes, desprotegidos, onde o homem e a mulher, um protege o outro. Onde um sabe conversar com o outro, dialogar com o outro. Eu digo assim, olha, amado casal, em casa vocês conversem sobre esse problema. Mas conversar é diferente de brigar. Então Jesus nos faz que para crescer no amor no matrimônio,
A gente tem que ser humilde, pequeno, como a criança. Nós precisamos um do outro para poder sobreviver, não é assim? Se nós não tivermos os protetores, se Jesus não tivesse Maria e José, Jesus teria sido como aquelas crianças que foram mortas por Herodes. Tinha perdido a cabeça já bem novo. E hoje nós rezamos nesse mês, exatamente o mês da missão. Se perguntar assim, Frei, como é que eu posso ser um bom missionário? Comece a ser um bom missionário dentro de casa, sendo um bom pai, uma boa mãe. Comece sendo José e comece sendo Maria na sua casa. E aí a gente vai enxergando a importância do sacramento do matrimônio, a importância de ser chamado por Deus para constituir uma família sagrada. E aí a gente vai mais uma vez, quando nós enxergamos esse chamado, a gente pede à igreja a graça do sacramento, nós vamos santificando a nossa família. Não é? Mas não se santifica só vir na igreja, casando e depois sumindo da igreja não, meu povo. Como eu falei, o matrimônio ele é para o serviço do povo de Deus. Vamos pedir a nosso Senhor, a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que nos faça homens e mulheres que amem um ao outro e nos faça pessoas humildes, pequenas, não pessoas grandes que querem passar por cima dos outros. Humildes e pequenos, com um coração manso e humilde, segundo o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor,